A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre discernimento. Essa palavra que, seja você crente ou não, essa palavra é muito importante para a nossa vida. E vale para toda uma vida e vale muito para a nossa tomada de decisão em toda a nossa vida. É uma palavra muito importante, discernimento. Eu convido a você para ir até o final. E eu garanto a você que depois desse estudo, você vai enxergar a vida de uma maneira bem diferente. Você vai começar a entender e buscar sabedoria, discernimento para a tomada de decisões na tua vida. Isso vai ser muito importante, né, por vários aspectos. Aspecto emocional, aspecto financeiro, aspecto de relacionamento. Todos os aspectos da nossa vida, essa palavra tem que ser primordial na tomada de decisão. Discernimento. Então vamos começar. O que é discernimento? Segundo o dicionário, é ato ou efeito de discernir. Capacidade de compreender situações, separar o certo do errado. Como diz, né? Por falta de discernimento, meteram-se em apuros, né? Porque por falta de entendimento, discernimento, de avaliação, de avaliar riscos, né? Então, discernimento tem a ver com avaliação, né? Por isso que o 3 diz aí, capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, juízo, tino. Apesar de jovem, tem discernimento para gerir os negócios. Também o número 4 é conhecimento, entendimento. Avaliou a casa com discernimento e deu um preço justo. Então, discernimento é uma palavra muito importante para a nossa vida, que nós precisamos aprender e compreender o que significa isso, como isso é bom para nós. Na religião, o discernimento é uma habilidade importante para ajudar as pessoas a entender os prós e contras de diferentes condições e situações. O discernimento é crucial em diversas áreas da vida, como nos relacionamentos, no trabalho, na tomada de decisões importantes. O discernimento nesse contexto torna-se uma prática, né, espiritual que envolve questionar crenças, desafiar suposições e estar disposto a explorar novas dimensões da realidade. Então é importante, né, o discernimento. Você vê que tanto na nossa vida pessoal, né, relacionamento, trabalho, tomada de decisões importantes, né, você parar e pensar os prós, os contras, se é bom, se é ruim, se é bom para você, se não é, se é justo ou não. Então vamos prosseguir. O que é discernimento? O discernimento na exegese bíblica refere-se à habilidade de julgar corretamente as situações e as motivações espirituais. É tido até como um dom, né? Um dom e uma habilidade cultivada através da oração, das escrituras e da comunidade. O discernimento é fundamental para a vida cristã, pois nos ajuda a tomar decisões informadas e a nos afastar do pecado. É interessante, antes de continuar aqui, eu me lembrei de algo assim, interessante na ciência. Eu vi alguns estudos, né, que alguns cientistas fizeram com tomografia computadorizada do cérebro. E fizeram um grupo de pessoas e identificaram que as pessoas que se dedicam à meditação, à oração, essas pessoas, elas têm a parte frontal mais viva, a parte frontal mais desenvolvida no cérebro. E é justamente, segundo o cientista, que a parte frontal é a parte onde o cérebro é utilizado para tomada de decisões, né? Então, quem ora muito toma decisões mais assertivas do que aquele que não ora, do que aquele que não medita, né? Então, a importância aí, né, cientificamente já foi comprovado que quem ora toma as melhores decisões. E realmente, se você tem Deus na tua vida, se você tem Jesus na tua vida, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que ele nos conduzirá a toda a verdade. Então é por isso que é importante nós vivermos uma vida de oração,
claro, leitura da palavra de Deus. Isso vai nos ajudar a criar dentro de nós esse dom maravilhoso, essa habilidade, né? O discernimento. Lá em 1 Coríntios 2, 14, 16, diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então aí, uma vantagem do crente, daquele que serve a Deus, daquele que tem Jesus como Salvador, né, daquele que tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si, né? Então é muito importante, né? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm no Espírito. Então a pessoa que não tem o Espírito Santo, né, muitas vezes pode entender uma verdade de Deus como se fosse uma mentira, e uma mentira aí do mundo como se fosse uma verdade. Então a pessoa fica sem a capacidade de ter um discernimento, né, de sua vida com Deus, um discernimento do certo, do errado, né? Se bem que, quando eu não era evangélico, né, eu era até com menos idade, eu já sabia, né, o que era certo e errado. Acho que todo mundo sabe, né, o que é certo e errado, o que é bom, o que é ruim, né? Isso nasce dentro de nós, né? O que é certo, o que é errado. Aí muitas pessoas dizem que em relação a aprendizado de família, mas na verdade, né, isso vem de Deus. Deus colocou em nós um pouco de discernimento, e esse discernimento você precisa cultivar, igual um músculo, né? O músculo, para você manter seu músculo forte, você exercita o músculo. O discernimento você tem que exercitar a tua vida, né, no discernimento, para você conseguir desenvolver essa habilidade maravilhosa que nós vamos ver mais à frente aí. Qual a vantagem do discernimento, né? Quais são os discernimentos que existem, né? Mas o fato é que as coisas espirituais, só os espirituais, né, conseguem discernir. As coisas naturais, né, todos nós podemos discernir, né? Basta você pensar, meditar, analisar. Então vamos prosseguindo aí. Quais são os tipos de discernimento? Bom, tem o discernimento espiritual, moral, pastoral, discernimento bíblico e discernimento teológico. Então vamos falar um pouquinho de cada um. Discernimento espiritual: a habilidade de perceber e compreender a vontade de Deus em diversas situações. É visto como um dom do Espírito Santo, que capacita os crentes a diferenciar entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, as influências divinas e malignas. Realmente, o discernimento espiritual é muito importante. Certa vez, numa certa igreja, entrou um homem todo engravatado e o pastor o convidou para ir para o púlpito. E ainda deu a oportunidade para ele falar no microfone. E quando ele foi falar no microfone, ele era de uma religião totalmente diferente daquela igreja, né? Então o pastor, ele não teve discernimento, ele olhou para a aparência. Se você quiser ver muito bem isso aí também, na Bíblia tem vários exemplos. Por exemplo, quando Samuel foi buscar um filho de Jessé para ungir rei de Israel, né, quando ele viu o primeiro filho grandão, alto, forte, ele imaginou que aquele era o futuro rei de Israel. E Deus falou com ele: não, não é este. E ele foi olhando todos os filhos de Jessé, e Deus falou que não era nenhum daqueles. Então ele perguntou: tem mais algum filho? Aí Jessé falou: tem um, né, que é o mais novo. Ele está lá no campo, cuidando das ovelhas malhadas, né? Então ele mandou chamar Davi. Davi
era jovem ainda, Davi não tinha aquela aparência, né, de rei ainda, mas Deus já sabia lá na frente que ele ia ser um grande rei ali de Israel. E o que aconteceu? Aí Jessé ouviu a voz de Deus e falou, é esse. E Jessé foi lá, ungiu Davi, rei de Israel, né, o futuro rei de Israel. Então o que acontece? Existem alguns casos de pastores que não têm discernimento, enxergar o que está por fora e não por dentro. Por isso é importante muita oração antes de consagrar alguém, né? Porque às vezes a gente pode estar consagrando, né, pessoas que não são dignas de estar ali naquele posto, naquela situação ali, e depois vai até atrapalhar o ministério. Então é importante o discernimento espiritual, né? Buscar de Deus, conhecer quem deve ser ungido, quem deve ser consagrado, né? Ter essa noção, esse discernimento. Também pode fazer entrevista com familiares, com vizinhos, isso ajuda bastante. Mas nada melhor do que a indicação do Espírito Santo de Deus para nos indicar a pessoa correta para colocar em certa situação. Então o discernimento espiritual ele é muito importante para a nossa vida também, muito importante, né, para entender, às vezes, uma pessoa que parece manifestada e às vezes é carne, e às vezes você acha que é carne e é um espírito maligno que está ali, que precisa ser expulso, né, daquela vida. Então, o discernimento espiritual é necessário, você buscar Deus, ter oração, viver uma vida ali de intimidade com Deus, ser cheio do Espírito Santo, para Ele te indicar, né, o que é certo, o errado, o que é divino, o que é maligno, o que é verdadeiro, o que é falso, né, muito importante, né, o discernimento espiritual. O segundo aí, o discernimento moral, né? Se você olhar lá no passado, né, quando Deus fez o homem, Deus nos fez, nós, e seres com a capacidade de escolher. É lá, mais da árvore, Gênesis 2,17, mais da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então ali, Adão e Eva podiam comer qualquer fruto, menos o fruto do conhecimento do bem e do mal. Naquele momento ali só conhecia o bem, né? Então não tinha problema de moralidade, né? Porque se conhecia o bem. A única moralidade ali era a questão da obediência. Então ali Adão e Eva tinham que obedecer a Deus, somente algo simples, né? Não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque Deus nos fez, né, capazes de escolher. Deus ele quer que a gente escolha, né, o que nós queremos para nós, né? Deus ele não obriga ninguém a ir para o céu, Deus ele quer que todos cheguem lá, mas você tem o direito de escolher entre servir a Deus ou não, entre servir a Jesus ou não, crer nele ou não, né, viver uma vida voltada para adorar a Deus ou não, viver uma vida centrada em Cristo ou não, né? Isso é o teu livre-arbítrio. Agora, a tua escolha será a tua consequência do futuro, né? O que você escolher hoje, né, vai influenciar a tua eternidade, né? Quem escolher Jesus como Salvador receberá a vida eterna, e quem não quiser ele, morrer sem Cristo, infelizmente vai passar a eternidade longe de Deus em sofrimento, né? Porque a gente só sente paz perto de Deus, né? A gente só sente amor, alegria perto de Deus. Imagina você ficar longe de Deus, né? Com a ausência de Deus na tua vida, você vai sofrer muito, né? Fora também que Jesus explicou como é que é, né, o inferno, já explicou na Bíblia. Parece que Jesus falou mais do inferno do que do céu, na verdade, né? Por que isso? Porque ele queria que as pessoas pudessem entender a gravidade da sua escolha,
né? Então você tem que discernir na tua vida o que é bom para você, como você quer viver a sua eternidade. Você tem que ter esse discernimento. Então você tem que escolher entre o bem e o mal, você tem que escolher o bem, né? Porque depois que Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, o mal passou a ser gritante dentro da carne humana, né? Então, todo dia você tem que escolher entre o bem e o mal, todo dia, né? Você tem uma escolha, todo dia apresenta uma árvore do conhecimento do bem e do mal diante de você, né? Que você precisa buscar, né? Fugir da aparência do mal, você precisa viver uma vida com Cristo, ter um discernimento moral. Discernimento moral é a capacidade de julgar corretamente as ações humanas, distinguindo entre o bem e o mal, com base em princípios éticos e morais estabelecidos pela fé cristã. É certo que o mundo o mundo está procurando uma moralidade diferente do que está na Bíblia, né? Muitos não querem se adequar à palavra de Deus, querem que a palavra de Deus se adeque aos seus pensamentos, né? Mas o verdadeiro discernimento moral já está na Bíblia Sagrada, porque Deus deixou tudo escrito para a gente poder entender o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Né? Claro que tem coisas que todo mundo concorda. Por exemplo, matar, roubar e destruir, né? Isso são coisas que provêm do inimigo, né, de nossas almas, e todo mundo concorda que são coisas que nós devemos fugir disso, porque matar é uma coisa ruim, né? Roubar é uma coisa ruim, né? Destruir é também uma coisa ruim. Então, isso todo mundo entende, né? Que tem esse discernimento moral. Então, a Bíblia, ela traz esse discernimento moral. Você precisa ler a Bíblia toda para entender o que é certo e errado, né, na sua vida. Infelizmente, né, até no meio da igreja, muita gente está começando a ficar na imoralidade, né? Por quê? Por falta de conhecimento. Como diz a palavra de Deus, que por falta de profecia, o meu povo se corrompe. Né? É necessário ouvir a palavra da profecia, e a palavra da profecia você encontra na Bíblia Sagrada. É importante discernimento moral para você viver bem, né? Junto também com a sociedade, com outras pessoas, e para você viver principalmente bem com Deus, né? Em paz com Deus. Bom, o terceiro ponto aí é o discernimento pastoral, a habilidade de líderes religiosos de entender e interpretar as necessidades espirituais e emocionais de sua congregação, oferecendo orientação e aconselhamento apropriados. Bom, isso tem a ver com pastor, né? Nós pastores, nós precisamos viver uma vida de oração, até para entender o que a igreja está precisando ouvir no momento, o que a igreja está precisando aprender, qual é a palavra que devemos ministrar, né, para mudar uma situação, para mudar a vida das pessoas para melhor. Né? Então é importante, né, o discernimento pastoral, que às vezes a igreja está numa situação precisando de uma palavra, se o pastor não tiver discernimento, ele vai ensinar coisas que não vai fazer diferença na vida de ninguém, né? Não vai ajudar a situação atual. Então é importante, né, o discernimento pastoral aí na igreja também. Prosseguindo aí nesse próximo slide, o discernimento bíblico, que é muito importante, ainda mais hoje em dia, né, que tem muita gente explicando tantas asneiras e bobagens sobre a palavra de Deus aí, pessoas que não têm um conhecimento bíblico e querem ensinar coisas que realmente nem está escrito na Bíblia. É importante ter o discernimento bíblico, que é a capacidade de interpretar e aplicar corretamente as Escrituras.
entendendo o seu contexto histórico, cultural e teológico, a fim de extrair verdades relevantes para a vida dos crentes, né? Então, ler a Bíblia, interpretar de acordo, né, com o contexto histórico, cultural, teológico. Existem muitos exemplos na Bíblia, né, coisas que foi escrito por causa de uma situação. Pessoas até hoje usam aquela situação, né, para formar um dogma na igreja, né? É importante saber o porquê foi escrito, qual o sentido, né, qual o motivo, para poder interpretar, ter um bom discernimento bíblico, né? Então é importante isso, até para você poder ler a Bíblia e discernir, né, o que realmente está escrito, né? Por exemplo, tem gente que pode falar, na Bíblia está escrito que não há Deus, né? Mas se você lê o versículo que está escrito lá, a palavra, a frase não há Deus, você vai ver que no contexto está escrito o seguinte: diz o Nécio no seu coração, ou seja, diz o louco no seu coração, não há Deus. Ou seja, é o louco é quem diz. Então, se você diz que não há Deus, você está se fazendo de nécio, né? E conforme a palavra de Deus. É isso que a Bíblia fala aí. A Bíblia não fala que não há Deus. A Bíblia fala, né, que o nécio diz no seu coração que não há Deus. Então tem que entender, tem que ler o texto, o contexto, né, tem que buscar, né, o conhecimento bíblico, para você poder ter uma boa interpretação das Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, se eu pudesse eu falava muito mais coisas, muito mais exemplos de tempo, né, mas a gente sabe que o público do YouTube é um público que quer assistir as coisas mais rápido, no máximo 1 hora aí de estudo bíblico aí que eu estou prevendo. São 12 slides, já estou no 5º, né? Então, mas vamos prosseguir aí. Mas se alguém tiver alguma dúvida, né, alguma coisa assim para poder apontar, pode mandar um e-mail para mim. Tem aí embaixo aí do vídeo aí meu e-mail, né? Eu vou, quando tiver um tempinho eu respondo, né? Não passa de uma semana, né? Então você pode mandar a sua dúvida, seu e-mail. Se tiver alguma dúvida bíblica também, né, estou à disposição, né, porque eu sou servo de Deus e eu gosto de ensinar, né? O chamado que Deus deu para mim na minha vida é do ensino, né? Então eu gosto de ensinar, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né, para poder ensinar a palavra de Deus, porque é uma coisa que eu amo fazer. Então, vamos prosseguir no discernimento teológico, a habilidade de avaliar e compreender diferentes doutrinas e ensinamentos dentro da fé cristã, distinguindo entre verdades ortodoxas e heresias, né? O que é o discernimento teológico? Por exemplo, tem às vezes igrejas querendo introduzir para dentro da igreja heresias, né? E falando que é uma coisa bíblica, né? Tem muita coisa aí que, se eu for falar aqui, né, de repente até eu venho até ofender alguma igreja aí. Então por isso eu não vou falar por questão de ética, mas que você possa ter discernimento e analisar você mesmo. Será que isso que estão sendo feito aqui na igreja, né, está de acordo com a palavra de Deus ou é coisa humana, né? Tem muitas coisas aí, muitas divergências, muitas coisas que as pessoas, um fala uma coisa, questiona outra, mas no nosso intuito aqui questionar ninguém. Estou aqui ensinando sobre discernimento. Você tem a capacidade, né, de avaliar e compreender as doutrinas, porque uma coisa você tem que entender, que existe doutrina e dogma, né? Doutrina é uma coisa, dogma não. Doutrina é bíblica, é Bíblia, tem que estar na Bíblia. A Bíblia se interpreta por ela mesma, né? Então é importante isso. E ter cuidado aí, porque tem muita gente aí ensinando, colocando fermento, né? E Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus. Por exemplo, vou dar um exemplo bíblico, né? Jesus ali ele falou disso por quê? Porque os fariseus eram preocupados com tantas coisas pequenas e esquecia da misericórdia, esquecia do amor ao próximo, né? Era tudo em questão de lei, de doutrinas,
dogmas e esquecia da verdadeira misericórdia, né, de realmente servir a Deus. E ali Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, aquilo que eles acrescentam na palavra, que nem está escrito, e eles acrescentavam na palavra de Deus para formar algo teológico ali, um ensinamento tendo como se fosse verdade. Então, o discernimento teológico é muito importante. E para você ter um discernimento teológico, você precisa ter um conhecimento da Bíblia também. Você precisa disso. E nada melhor do que você fazer também um seminário. Você pode fazer um seminário. Hoje em dia tem seminário até online, tem seminário EAD, tem seminário presencial. Eu, por exemplo, eu sou professor, do Seminário Evangélico Boa Esperança. Lá tem várias modalidades, Então você pode, vou ver se eu coloco aí embaixo também aí o site aí do Seminário Evangélico Boa Esperança para você, se quiser entrar em contato lá para poder fazer algum curso, fique à vontade. Bom, essas definições destacam a importância do discernimento como um elemento central da vida espiritual e religiosa, ajudando os crentes a viver de acordo com a vontade de Deus e a manter a integridade de sua fé. Vamos prosseguindo aí. Agora, uma coisa importante, benefícios do discernimento. Benefícios do discernimento. Vamos lá. Tomar decisões, evitar o pecado, interpretação das escrituras, orientação espiritual, relacionamento, serviço e ministério, proteção contra falsos ensinamentos, proteção contra falsos profetas. Então vamos começar aí na tomada de decisões. Isso é muito importante. O discernimento ajuda os crentes a avaliar suas opções e escolher o caminho que melhor reflete os valores e princípios cristãos. Isso inclui decisões sobre carreira, relacionamentos, finanças e outras áreas importantes da vida. Então, para você tomar uma boa decisão, nada melhor do que um discernimento. Você tem discernimento. Você tem que avaliar, isso é bom para mim? Isso vai dar certo? Vou jogar um exemplo aqui, uma pessoa que está vendo muita propaganda aí, negócio de Bitcoin, moeda digital, não sei o quê, e você vê que a moeda digital ela não tem lastro, não é lastrada pelo ouro, não é lastrada por nada. É uma moeda inventada, Então, ela pode subir muito, pode descer, é quase uma pirâmide. Então, a pessoa colocar suas finanças no Bitcoin tem que avaliar, será que isso é bom para a minha vida? Eu posso te garantir que não, que é perigoso, não vale a pena. Para mim, isso aí é o pior dos investimentos, é quase que apostar. Apostar não é investir, E tem que ter o cuidado também, porque o crente ficar nesse negócio de ficar investindo para lá e para cá, será que não tem a ver com a avareza? A avareza é um pecado, a avareza é idolatria, Então tem que ter cuidado também para a pessoa não cair numa avareza, numa idolatria, porque tem certo tipo de investimento que a pessoa tem que praticamente viver a vida ali, dedicada àquilo ali. E esse negócio de você tomar todo o seu tempo em relação a ficar mais rico, ganhar mais dinheiro, isso é uma preocupação bíblica aí. Você tem que tomar uma decisão, ter um discernimento se isso é bom para a tua vida espiritual. Porque muita gente que entrou nisso acabou se desviando, Então, você pensa bem aí, tem o seu discernimento. Para mim, nada melhor do que um CDB, Que o CDB você deixa lá e esquece, Por quê? Porque vai vencer a inflação, porque é baseado na Selic. A Selic, ela é a taxa de juros, que na maioria do tempo, aqui no Brasil, pelo menos, está sempre acima da inflação. Então você vai ter seu dinheiro pelo menos corrigido. Em alguns tempos até a inflação ganha, mas
na maioria das vezes, né, e na média de tudo, você vai ter pelo menos o seu dinheiro corrigido, né, sem avareza, né, sem problema nenhum, apenas algo para você ter na tua vida para uma emergência ou para de repente ajudar um irmão em situação difícil, né? Então você tem que entender, né, discernimento também, que finança tem a ver também com uma responsabilidade, que se Deus colocou algo nas tuas mãos, né, de repente é para você ser um mordomo de Deus naquela situação, para ajudar uma igreja, ajudar um missionário, ajudar uma pessoa carente, né? Então, né, se Deus te deu condições, cuidado para você não cair na avareza e acabar, né, tomando decisões erradas, né? Mas que você possa ter o discernimento, né, do que fazer, né, com a sua situação financeira, né? Outra coisa, por exemplo, em relação ao financeiro, às vezes a pessoa ela gasta mais do que ganha, né? Isso aí é errado, né? Se você gasta mais do que ganha, você sempre vai estar numa bola de neve ao contrário contra você, né? Você tem que pegar dinheiro emprestado, pagar juros, né? E você vai ficando pior aí na sua situação. Então é importante, né, o discernimento em todas as situações da nossa vida, né? Relacionamento, carreira. Por exemplo, relacionamento. O meu pastor, quando eu era jovem, ele falava: você quer saber se a moça é de Deus para você? Né? Se ela te levar para Deus, então ela é de Deus. Se ela te afastar de Deus, então não é de Deus, né? É algo prático, né? Parece até óbvio, né? Mas às vezes as pessoas, elas querem tomar decisões pela emoção, às vezes pela emoção da carne, né? E não por um discernimento. Às vezes pode escolher até a pessoa errada, né? Porque por uma beleza, e depois ele vai acabar descobrindo que a beleza era só por fora, por dentro pode ser até algo muito feio, né? Encontrar por dentro da pessoa, né? Em termos de sentimento, emoções, caráter, né? Então tem que ter cuidado, tem que ter discernimento. Por isso que sempre é bom você estar orando na Bíblia, para você ter capacidade de discernimento, tomar decisões assertivas na tua vida, né? Conforme eu falei daquele estudo que tem na tomografia do cérebro, né? Então, se você ora muito, você vai ter decisões mais assertivas. Então vamos continuar aí, evitar o pecado, o benefício de discernimento. Ao discernir entre o bem e o mal, os crentes são capazes de evitar situações e comportamentos que possam levá-los ao pecado. Isso inclui a identificação de tentações e a escolha de afastar-se delas. Como diz 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda a aparência do mal. Se você está numa situação que pode te fazer pecar, fuja, irmão. Fuja, irmã. Fuja. Se você está vendo ali o abismo, vai para ao contrário dele. Foge do abismo. Se você está vendo um buraco, não passe pertinho do buraco, não foge. Você viu que Eva, por que Eva pecou? Onde Eva estava? Estava perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ela estivesse lá do outro lado do jardim, tivesse sido tentado lá, né, ela ia ter que andar aquilo tudo para chegar perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ali era um tempo até ela parar para pensar: será que é isso mesmo que eu quero fazer para a minha vida? Será que isso vai ser bom ou não, né? Mas o fato é que você percebe pelo texto bíblico que Eva estava ali, né, pertinho ali, estava sempre ali olhando, né? Então foge da aparência do mal, né? Foge, ó, uma coisa que eu falo para você, ó. Eu já vi muitos casos aí, e eu posso dizer para você que é casado, né? Você não pode ter homem ter amiga, né? Não tem amiga, não. E mulher também ter amigo, não faça isso, porque isso pode dar errado, né? Tenha discernimento das suas amizades também.
evita o pecado, evita porque nós somos carne, né? Nós não somos seres espirituais, somos seres, ainda estamos nessa carne. Você pode ser até cheio do Espírito, buscar Deus, mas ainda estamos pisando aqui nessa carne. Então, abstende-vos de toda a aparência do mal. Né? Como saber se é mal ou bem? Lê a Bíblia, ore, busque. Né? Você que tem o Espírito Santo de Deus, se você pensar no pecado, percebe como você não se sente mal. Né? É o Espírito Santo de Deus te falando, ó, isso aí não, foge disso. Né? Se a pessoa peca e se sente bem, pecar e continua pecando, não se sente mal, é porque ainda nem aceitou Jesus ainda como Salvador, não tem um Espírito. Então precisa se arrepender e pedir perdão e pedir misericórdia, que o Espírito Santo de Deus possa habitar em você e você aceitar Jesus como Salvador. Né? Então, nós, servos de Deus, temos o Espírito Santo de Deus que nos orienta a toda a verdade, nos conduz a toda a verdade. Bom, outro benefício, né, do discernimento é na interpretação das Escrituras. O discernimento bíblico permite aos crentes compreender e aplicar corretamente os ensinamentos da Bíblia em suas vidas. Isso os ajuda a crescer espiritualmente e a viver de acordo com a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus falou, ó, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, eu vou assemelhar a eles aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio tempestade e vendaval e sua casa ficou firme. Mas, porém, aquele que ouve as palavras e não pratica é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, o vendaval e a sua casa caiu. Então, cuidado aí para tua casa não cair. Né? Então, é bom o discernimento para interpretar as Escrituras, para você compreender, para você viver uma vida, né, de santidade a Deus, uma vida de comunhão com Deus, né, uma vida de transformação a cada dia para chegar naquele grande dia, né, de ver Jesus, de abraçar Ele, né, de morar lá no céu. Então é muito importante, né, vale a pena buscar ler a Bíblia, orar, vale muito a pena, vale demais a pena, né? Então a interpretação das Escrituras, né, tem discernimento, você entender o porquê que está escrito aquilo, né, qual o sentido, em que situação foi escrito, o que aquilo é importante para a minha vida, o que aquilo me ensina, né? Muito importante aí a leitura da palavra de Deus. Crente que nunca leu a Bíblia toda, né, é um crente que está ainda no pátio, né? Ainda não foi para o lugar santo, nem ainda para o Santo dos Santos, claro. Então leia a Bíblia, orienta você a ler a Bíblia toda, né? Não só uma vez, mas na toda a tua vida, vai lendo, né? Pelo menos uma vez você lê de Gênesis Apocalipse direto, né? Isso aí pode levar 1 ano, 2, 3, 4 anos, não importa. É importante você todo dia ler a Bíblia, todo dia leia. Isso é importante para a tua vida espiritual e para você ter capacidade também de discernimento. Aí no 7º slide, aí, benefícios do discernimento, é o 4, aí, orientação espiritual. Os crentes usam o discernimento para buscar e seguir a orientação do Espírito Santo em suas vidas diárias. Isso pode incluir momentos de oração, meditação e reflexão para ouvir a voz de Deus. Né? Como ouvir a voz de Deus? Muita gente não crê que Deus fale, né? Mas Deus fala, posso garantir a você que eu já ouvi a voz de Deus. Né? Deus fala sim, porque Ele é vivo, nosso Deus, ele é vivo, eterno, amoroso, bondoso, nosso Pai. Né? Na situação mais difícil da minha vida, eu ouvi Deus falar comigo, né? Porque Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. E leia a Bíblia que você vai ver Deus falando contigo. Né? A oração é você falando com Deus, e a leitura da Bíblia é Deus falando contigo. Você quer ouvir Deus falar contigo hoje? Vai, pega a Bíblia aí, abra aí, leia, e você vai ver Deus falando contigo. Né? Deus fala através da palavra de Deus. Deus fala através de situações, de sonhos, né?
e algumas vezes audível também. Deus fala, Deus é poderoso. Então, quanto mais você ler a Bíblia, mais buscar Deus, mais orar, mais ter uma vida de relacionamento com Deus, né, de pai, filho, né, de amigo, né? Jesus mesmo falou: ó, não vos chamarei de servo, mas vos chamarei de amigo. E o amigo conta para o seu amigo tudo que vai fazer. Quantas sonhos e revelações Deus já me concedeu, até a respeito, né, da vida cotidiana, né, até coisas mundiais que aconteceram. Deus avisa antes. Por quê? Porque Deus, ele é nosso amigo, né? Então, busque esse discernimento aí, leia a Bíblia, ore mais, né, para que você tenha essa capacidade de discernimento. Outra coisa, em relacionamentos, isso é muito importante, hein? Já vem muita gente aí errar nas escolhas e ter que viver uma vida aí de sofrimento porque não escolheu bem, né? E isso vale nesse relacionamento amoroso não, mas também em sociedade também, tem que ter cuidado. Tem aquela história, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Quem anda com porco, farelo come, né? Então nós temos que selecionar nossas amizades, nós temos que selecionar os verdadeiros amigos, né? Então, relacionamento, discernimento ajuda os crentes a escolher amigos e parceiros que compartilhem valores semelhantes e que os incentive a crescer espiritualmente. Também nos ajuda a resolver conflitos de maneira amorosa e justa. Bom, 1 Coríntios 6,14 que diz: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas, que harmonia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem um crente com o incrédulo. Então, uma sociedade de um crente com um incrédulo pode dar problema, né? Pode dar problema, sim, né? Você tem uns valores, a outra pessoa tem outros valores, né? Você procurar um relacionamento com uma pessoa que não é da tua mesma fé também pode trazer um jugo desigual, né? Você vai para a igreja, a pessoa não vai, né? Aí fica aquela divisão de pensamento. Então é uma coisa perigosa, né? Então o discernimento nos ajuda no relacionamento, em você poder escolher também, né? Será que a pessoa é teu amigo mesmo? Né? Então você tem que ter esse discernimento. Será que se eu falar uma coisa com a pessoa não vai espalhar para todo mundo? Né? Então tem que ter discernimento, entender. Porque um amigo, né, ele muitas vezes serve para ouvir, né, nos ouvir. Né? Então, você também ouvir a pessoa. Quando você precisar, a pessoa está ali, né, para te ajudar. E às vezes as pessoas escolhem amigos que são verdadeiros inimigos, né? Então tem que ter cuidado com isso aí. Cuidado com quem você escolhe, né? Você que ainda é solteiro, solteira, cuidado aí, né, para você não se meter em jogo desigual. Cuidado para você não tomar decisões pela emoção da carne, mas que você possa também usar a tua razão, usar o teu entendimento bíblico, para que Deus possa te abençoar. Lá no Salmo 1, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, cuidado também com quem você anda, em que meio você está, né? Então, tem que ter cuidado, né? Não há união entre a luz e as trevas. Cuidado aí onde você anda, cuidado em que sociedade você está entrando, né? Cuidado aí em que situação, suas amizades. Isso é importante, você discernir, né, o que é bom para a tua vida, né? Discernir para você viver bem, né? Então, aí no 6,
serviço e ministério. No contexto da igreja e do ministério, o discernimento permite aos crentes identificar as necessidades da comunidade e oferecer ajuda de maneira eficaz e compassiva. Isso também inclui a identificação de dons espirituais e o uso desses dons para edificar a igreja. Isso aí é importante para pastores aí, ficar atento aí para entender o dom de cada um. Por exemplo, num culto de cura, de cura de enfermidade, quem o pastor tem que chamar para orar? Pessoas que têm o dom de cura. É verdade? Então é importante isso, entender o dom de cada um, o que a pessoa faz melhor ali na igreja, para o serviço, para o ministério, identificar onde se encaixa cada um. Então é bom também, o pastor tem que ter esse discernimento na sua vida. Pulando aí agora para o 8, ainda continua aí o item 7 dos benefícios do discernimento. Proteção contra falsos ensinamentos. O discernimento teológico ajuda os crentes a reconhecer e evitar doutrinas falsas e heresias, mantendo-se firmes na verdade da fé cristã. Bom, se você tem um bom discernimento bíblico, teológico, vai te proteger contra falsos ensinamentos. Se você não ler a Bíblia, você não vai saber. Às vezes a pessoa vai ensinar uma coisa errada, você vai comer aquilo ali e passar para o outro errado. Já vi pessoa falando aí que Deus deu uma outra mulher para Jó, e a Bíblia não fala isso. Deus deu outros filhos para Jó. Depois que tudo passou, mas a mulher continuou. Então, cuidado aí para você não ouvir falso ensinamento. Às vezes um ensinamento aí errado aí, porque vem um ensinamento errado que eu posso falar aí, que é a questão da doutrina da prosperidade. Deus quer que sejamos prósperos, Deus ele quer, mas a nossa vida não tem que ser pautada em dar para receber, não. Se eu quero, não. Pelo contrário, a palavra nos ensina que o Evangelho é o Evangelho da transformação, da servidão, de viver em serviço com Deus. Então, em vez de você falar se eu quero, o certo é você falar o que o Senhor quer que eu faça. Isso que é o certo. E as demais coisas você será acrescentado, que a palavra de Deus diz. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentado ou dado de quebra, Então é importante aí, você ter proteção e discernimento para ter proteção contra falsos ensinamentos, você entender, a essência real do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da transformação, o Evangelho da santificação, o Evangelho que nos traz salvação, Isso é importantíssimo. E outras doutrinas falsas que estão ensinando aí também, aparecendo igrejas também falsas, igrejas que liberam tudo, igrejas imorais, que não tem nada a ver de igreja, mas bota nome de igreja. Então cuidado aí, você precisa conhecer a palavra de Deus, para você ter proteção contra os falsos ensinamentos. O oitavo ponto aí é a proteção contra falsos profetas. Cuidado, tem gente que olha a aparência e vê a pessoa ele sendo muito usada ali por Deus, mas o que você tem que ver não são os dons, são os frutos. Jesus mesmo falou, acautelai-vos, porém dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Tem muito lobo vestido de ovelha.
né, falsos profetas. Jesus falou que isso ia acontecer antes do final dos tempos, e é a coisa que mais nós estamos vendo aí. Então não se iluda pelos dons, né? Observa os frutos, né? Então cuidado para você não cair em mão de falsos profetas, né? Falsos pastores, falsos mestres. Cuidado, observe o fruto, não os dons, né? Então é um cuidado aí que nós temos que ter. E o discernimento nos ajuda. Se você conhecer a palavra de Deus, você vai ver o fruto do Espírito, o amor, paz, longanimidade, né? Imagina, né? Tem recentemente, infelizmente, nós vimos casos aí de pessoa que se dizia pastor e fez maldade aí com uma ovelhinha, né? Então, que Deus possa abrir os olhos, né? Para que possamos enxergar os verdadeiros profetas de Deus, né? Que tem, com certeza, existe muito mais profeta de Deus do que falsos profetas. Mas os falsos profetas que vêm trazer um estrago na vida das pessoas. Então nós precisamos ter discernimento aí para não cair na mão de falsos profetas. Veja os frutos e não os dons. Não os dons. Observe se a pessoa realmente é uma pessoa que busca santificação, é uma pessoa que vive ensinamento bíblico, é uma pessoa realmente que é cristocêntrica, ou é uma pessoa que quer simplesmente comer a gordura das ovelhas, né? Então tem que ter cuidado com os falsos profetas, lobos disfarçados de ovelhas, pessoas que se dizem profeta, mas traz falsos ensinamentos. Cuidado aí ensinando aí hipergraça. Você pode fazer o que quiser, já foi salvo, então você vai ser salvo fazendo o que você quiser, né? Então, na verdade, né, a gente não pratica algumas coisas, né, por medo, né? Mas é porque o Espírito Santo de Deus nos ajuda a conhecer toda a verdade. A gente sabe que aquilo ali é errado, a gente vai e não faz. Agora tem pessoas aí que fazem a torta direito e se dizem profetas, né? E ensina até o errado também, falando que você pode fazer o que quiser porque você já está salvo, né? É a tal da doutrina da hipergraça. Cuidado com isso também, né? Vamos prosseguindo aí, tem muitos exemplos aí pra gente falar, mas falar muito a gente pode até ter problema aí, mas vamos prosseguindo aí. Em relação ao discernimento, uma coisa que eu deixei aqui também aqui no finalzinho aqui, é a questão de discernir a voz de Deus, né? Porque tem muita gente, né, que fala assim, Deus me falou, né? E Deus não falou nada, né? Quem falou foi a carne dele, né? Quem falou foi o desejo, o sentimento, a vontade, né? Bom, em 1 Reis 19, 11 a 13, dá um exemplo aí de Elias. Elias, ele lutou contra os profetas de Baal, e depois que ele venceu eles, ele fugiu para uma caverna porque ficou com medo de Jezabel, que falou que ia matar ele. Então, versículo 11 aí de 1 Reis 19 diz, Deus lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Aí daqui, e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas são pedras, né, diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Então, o Senhor não estava no vento. Ele olhou o vento, procurou ver se Deus estava ali, mas não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, né? E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs sentado na caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Então é importante, né, discernir a voz de Deus, porque existem várias vozes. Por exemplo, tem a voz do diabo, né?
te falando para fazer coisa que é contra a palavra de Deus, né? Tem a voz do povo que não é a voz de Deus, né? Cuidado, esse Salmo primeiro diz para a gente não andar segundo o conselho dos ímpios, né? Então cuidado com o conselho de pessoas que não têm entendimento da palavra de Deus, pode te aconselhar a cometer um pecado, a fazer coisas que é contra a palavra de Deus. Então cuidado aí para ouvir a voz dos outros. Tem a voz da própria vontade também. Aí a pessoa fala, Deus me falou. Vamos ver aí o próximo slide aí, né? Cuidado porque, ó, 1 Coríntios 6,12 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então aí, ó, discerne aí, ó. O que te domina é pecado. Por mais lícito que pareça, por mais certo que pareça, mas se aquilo te dominar, é pecado, né? Então cuidado aí para você não ouvir a própria voz do teu coração, da tua carne, ou a voz do diabo, ou a voz de outra pessoa, mas ouça a voz de Deus, né? Porque é comum a pessoa falar assim, ó, Deus me falou que vai ser assim, assim, assim. Deus, agora pergunta, Deus falou ou o seu coração deseja que Deus o faça assim? Não é? Ah, Deus vai fazer isso. Mas Deus me falou. Eu já vi gente falar que Deus falou e depois se estrepou. Então não foi Deus, né? Porque a vontade de Deus, ela é boa, santa e agradável. A vontade de Deus, ela não traz dores, não traz. Então, se você quer fazer a tua própria vontade, você vai se dar mal. É da vontade de Deus ou é a sua própria vontade? Né? Aí uma pergunta aí para você. O que tem te mantido ocupado é proveitoso para agradar a Deus ou está servindo para te afastar de Deus? Cuidado, né, com teus afazeres também, se isso está te dominando, né? Então pode ser até lícito. Mais lícito que pareça, o que te domina é pecado, né? O que te afasta de Deus é pecado. Então fuja daquilo que te afasta de Deus. Tenha esse discernimento na tua vida, né? Tem te mantido ocupado, é proveitoso para agradar a Deus ou está servindo para te afastar de Deus? Eu me lembro um exemplo aí de um presbítero aí que era assíduo no evangelismo. Ele queria muito uma casa de praia. E ele pedia a Deus uma casa de praia e nada de Deus conceder a ele uma casa de praia. Mas de tanto pedir, né, Deus permitiu que ele comprasse uma casa de praia. E Deus também, né, vou contar aí o caso aí, você vai ver que Deus permitiu, porque Deus sabia também que ele ia conseguir vencer aquilo ali. Mas vamos lá. Ele foi, comprou a casa de praia. Aí cadê o irmão no evangelismo? Não estava mais porque ele trabalhava, final de semana tinha que ajeitar a casa de praia, tinha que fazer obra, né? Então ele tinha que trabalhar ali na casa de praia. Ele ficou ali uns 2 meses sem a igreja. Aí foram visitar ele, perguntar, por que esse irmão não está indo? Ele falou, não terminou a obra não. Ele falou, terminei a obra, mas agora eu tenho que usufruir da casa de praia, né? Deus me abençoou com casa de praia, então eu vou usufruir. Então ele abandonou, né, ali a obra de Deus, né? Então o que acontece? Aí passou um momento, ele sentiu que estava ali se perdendo e ele começou a perceber que estava se afastando de Deus. Então ele caiu em si e vendeu a casa de praia e voltou para o evangelismo, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas você vê, né? O que te domina, o que te afasta de Deus é pecado. 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que me domine. Então é importante, né, ter discernimento até no dia a dia, na tua vida, né? Até para arrumar um trabalho, né? Será que aquele trabalho vai te afastar de Deus? Né? Então até no trabalho você tem que entender, né, quando é de Deus ou não é, porque às vezes o diabo coloca um trabalho na tua vida aí para você se afastar de Deus.
Aí não é Deus, o diabo colocou e você foi e aceitou. Então cuidado, tenha discernimento. Último slide aí, estamos acabando aí. O discernimento faz parte do dia a dia do crente. Hebreus 5, 12 a 14 diz: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitar de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados. Olha o exercício aí. Exercitado para discernir tanto o bem como o mal. O discernimento é um exercício, né? Exercício. O músculo, para ficar forte, você exercita o músculo. O discernimento você precisa exercitar, né? O teu discernimento, exercitar. Eclesiastes 8, 5, 6 diz: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo, porque para todo propósito há seu tempo e juízo, enquanto a miséria do homem se pesa sobre ele. Eclesiastes 8, 5 a 6, né? Então, discernimento é importante para toda a nossa vida, seja espiritual, física, né? Se você quer viver bem, né, você precisa buscar o discernimento, né? Então, o que acontece? Eu sei que eu tive que ser um pouquinho rápido para dar o tempo, mas se você, para você poder memorizar melhor, né, essa passagem de discernimento, por que não assistindo mais uma vez, né, mais umas 2 vezes aí na semana, assistir essa aula umas 3 vezes vai te ajudar a entender. Você pode, eu vou deixar esse slide aí embaixo também, você pode baixar ele e ler aí no seu tempo disponível aí, que você dedica para ler a palavra de Deus, para você meditar nesse estudo, meditar o que nós falamos, meditar na tua vida, meditar nessa palavra tão importante que é discernimento, ver o que você precisa fazer, e o que você, com certeza você precisa orar, né? Você precisa buscar Deus, orar, clamar ao Senhor, para que Deus venha te abençoar. Bom, então vamos ficar por aqui. Eu vou futuramente aí preparar mais um estudo aí para trazer aqui para o amado irmão, amada irmã, né? E que você que ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever no canal e dar um like aí nesse estudo para ajudar outras pessoas a poder assistir também. Que Deus possa nos abençoar, que Deus nos abençoe com o discernimento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.